Doutor Carlos, o senhor participou da mesa sobre o consenso brasileiro de flexibilização do jejum para o perfil lipídico e abordou as mudanças a respeito do LDL. Quais são essas principais mudanças nesse tipo de exame? Nesse novo documento, a gente teve três grandes mudanças que impactaram tanto a vida dos pacientes, dos médicos solicitando os exames e o pessoal dentro do laboratório. As três principais mudanças a principal delas foi a flexibilização do jejum, né? Hoje caiu a obrigatoriedade das 12 horas, de 12 a 14 horas de jejum para o paciente que quer fazer a coleta do exame do perfil lipídico, que aí entra o colesterol total, colesterol ruim, que é o LDL, o colesterol bom, que é o HDL. E isso facilitou muito a vida, principalmente de pacientes idosos que ficavam muito tempo em jejum, pacientes diabéticos que tomavam insulina com risco de hipoglicemia e as crianças que não aguentavam ficar um período muito grande em jejum. Essa é a principal mudança em relação a essa flexibilização. Em alguns casos ainda existe a obrigatoriedade, mas são casos bem raros, né? Pacientes com uma concentração muito alta de triglicéridos, né? Aí esses pacientes ainda necessitam ficar por 12 horas sem se alimentar para realizar o exame. A outra mudança é o novo cálculo do LDL colesterol. Anteriormente o cálculo era uma fórmula que a gente chamava de um pesquisador de Friedman, que era da década de 70. As pesquisas avançaram bastante, tiveram bastante críticas nas publicações até os dias de hoje em relação à fórmula antiga, e hoje a gente calcula o LDL com uma fórmula nova, um novo pesquisador, Martin, e os laboratórios ainda estão se adaptando com essas mudanças para poder aplicar essa fórmula nos seus laudos, para poder informar e divulgar isso também para os médicos. E por fim, uma mudança que impacta mais aí os médicos e os pacientes também diretamente, é que os médicos hoje vão precisar estratificar o risco do paciente antes de interpretar o resultado do perfil lipídico. Eles precisam calcular o risco, se o paciente é um paciente de muito alto risco, de risco intermediário ou de baixo risco, porque o mesmo valor de LDL pode ser bom para mim, e se for um paciente de muito alto risco, ele tem que ter valores mais baixos de LDL. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia disponibilizou no site o aplicativo para cálculo desse risco. Os médicos têm que entrar, fazer o cálculo para poder interpretar o laudo de acordo com a categoria de risco. Eles têm um alvo terapêutico a ser atingido para LDL e para o colesterol não HDL, aí dependendo de como o médico avalia o paciente. Você acredita que essa mudança vai ser fácil assimilada? As pessoas, como é que precisam fazer algum tipo de comportamento, mudança de comportamento para que isso altere na rotina deles? Então, como falei, mudar é difícil, né? A vida das pessoas, normalmente a gente já está acostumado, são duas, três grandes quebras de paradigmas em relação à rotina. Tava todo mundo acostumado a acordar, vou colher exame amanhã, ficar 12 a 14 horas em jejum. Isso até tem uma adaptação, a informação chegar realmente na ponta, os laboratórios se adequarem. Eu acredito que a gente deva levar aí mais 1, 2 anos aí até todo mundo estar adaptado a essas novas mudanças. Como é que tem sido o papel da SBPC para fazer esse tipo de mudança de rotina? Eu, como diretor de ensino da sociedade, a gente procura divulgar em todos os eventos, tanto de especialidades clínicas como de especialidades laboratoriais. A gente está rodando o Brasil afora aí, divulgando o novo consenso, procurando tirar as dúvidas dos médicos, dos pacientes e dos laboratórios de como aplicar esse novo modelo de laudo para o perfil lipídico. E isso é o nosso trabalho, né? O nosso dia a dia é tentar disseminar essa informação para poder a gente conseguir aí uniformizar tudo isso dentro do Brasil.